Hoje, a pedidos, vamos analisar o planeta Júpiter, tá? Seu arquétipo e o que ele simboliza. Vem comigo. Boa noite, gente. Como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, espero que todos estejam com saúde, espero que todos estejam em paz aí junto aos familiares de vocês, junto aos bichos de vocês, junto aos amigos de vocês e a quem mais for caro e querido ao coração e à alma de cada um, ok? Me foi solicitado lá no meu grupo do Telegram que eu falasse um pouco sobre Júpiter, né? Sobre sua simbologia, suas influências, tá? Eu não vou cair aqui no lugar comum de descrever Júpiter nas casas ou nos signos, né? Isso tem vários livros, tem vários sites de astrologia que já fazem isso, tá? Eu vou tentar analisar Júpiter de uma forma, digamos assim, um pouco mais filosófica e também depois mitológica, tentando montar um raciocínio para se entender Júpiter além dos manuais e das descrições das posições de Júpiter no mapa, tá bom? Para um virginiano como eu, né, que eu tenho Sol, Mercúrio, Vênus e o próprio Júpiter em Virgem, fica difícil falar sobre Júpiter, né? Porque esse planeta em Virgem ele está em queda, ele não está bem, tá? Assim como não está bem em Gêmeos, tá? Que em Gêmeos ele está em exílio, né? Está exilado, né? E também está em queda em Capricórnio, tá? De forma que para mim é um desafio falar sobre Júpiter, tá? Porque é um planeta que simboliza justamente o contrário de que uma mente mercuriana como a minha pode simbolizar, tá bom? Mas vamos lá, a gente está aqui nesse mundo justamente para tentar se superar, né? E segundo Stephen Arroyo, em dois livros dos quais eu me baseei para fazer esse vídeo aqui, hoje em dia, de uma forma geral, está muito difícil entender Júpiter, tá? A gente vive num mundo materialista, está num mundo reducionista. A nossa educação, ela é materialista, ela é reducionista e ela não contempla mais aqueles ideais elevados, né? Aquela coisa de que tenta nos elevar além dos quatro lados desse mundo material, né? Hoje em dia, se você tenta colocar, por exemplo, filosofia nas escolas, você é tido como comunista, né? Se você tenta colocar teologia nas escolas, você é tido como dogmático ou como fascista, né? Esse negócio já está enchendo o saco, né? Fascista de um lado, comunista do outro, já está enchendo a paciência, esse tipo de coisa, tá? Mas sobre essa dificuldade que a gente tem hoje em dia de entender Júpiter, o Stephen Arroyo fala o seguinte: de uma certa forma, Júpiter é um princípio simples demais para uma era complexa e filosófico demais para uma era relativista e materialista. Essa afirmação pode parecer até contraditória, tá? Mas a explicação dela é bastante simples. Muitas das características positivas de Júpiter são vistas hoje como antiquadas, tá? A ética, a franqueza, o altruísmo, a magnanimidade, né? A nossa era está povoada de uma quantidade muito grande de ideologias políticas e sociais, teorias essas que muitas vezes têm um caráter desconstrutivista e relativista em relação a esses ideais, tá? Que são considerados ideais, às vezes, do passado, ideais que estão fora de moda, né? Fora as práticas utilitaristas que permeiam aí a nossa política, né? Que permeiam os nossos negócios, né? A gente vai falar de franqueza e altruísmo no trato político, ou então no trato dos grandes negócios, tá? Isso aí não existe, tá? A gente sabe que não existe. Vamos falar de magnanimidade num mundo cada vez mais mesquinho, tá? Onde impera o capitalismo selvagem? Ou a gente vai falar de espiritualidade em lugares onde imperam certas ideologias que são extremamente materialistas, né? Que negam qualquer lado transcendente do ser humano? Né? É nesse sentido que o Stephen Arroyo fala que Júpiter ele é um princípio simples demais para uma época complexa. Só que a gente também vive numa era extremamente materialista, né, em termos de ciência, né? Então o que acontece? Hoje em dia tudo se mede, tudo se classifica, tudo se detalha, né? Onde se decompõe o inteiro para a gente ficar analisando tudo em partes, né? Cada vez em partes menores, tá bom? Onde tudo se disseca, tá? E tudo isso aí está no reino de Mercúrio. Daí o que o Stephen Arroyo também fala, Júpiter é filosófico demais para uma época relativista e materialista. Ok? Então está aí explicado, né, aquilo que o Stephen Arroyo quis dizer de uma forma aparentemente contraditória. Tá? Daí vem a incompatibilidade dos dois signos de Mercúrio, né, que são Gêmeos e Virgem, com o planeta Júpiter.
né? Porque enquanto Mercúrio ele é o microscópio, Júpiter é o telescópio. Júpiter tem a ver com o desejo de se alinhar com algo maior que a vida, tá? Com uma visão ampliada, com um ideal maior que esteja acima das vicissitudes do nosso dia a dia. Tá? Daí a associação de Júpiter com religião, a associação de Júpiter com a filosofia, a associação de Júpiter com a fé, né? Tudo aquilo que se alinha com algo maior do que a gente tem nesse mundo material, nesse mundo quadrado material que a gente vive. Tá? Já o entendimento intelectual do nosso dia a dia, o intelectual dos acontecimentos do nosso dia a dia nesse mundo material, ele pertence a Mercúrio. Certo? Daí vem a dificuldade, talvez, de se entender os princípios de Júpiter hoje em dia, porque o nosso sistema educacional ele está calcado no entendimento mercuriano do nosso dia a dia, né? Aquela coisa de medir, classificar, contar por preço, entendeu? Fazer conta. O nosso sistema hoje educacional ele não está mais voltado para aquela coisa da filosofia, de você pensar em algo maior, pensar em algo transcendente. Isso daí não tem mais. Tá voltado muito para essa coisa material, para essa coisa limitada, racional do dia a dia de hoje em dia. Né? Entendeu? Sendo que Júpiter ele vai além. Né? Júpiter é como o Centauro, que embora estando na Terra, aponta para o alto, aponta para o infinito, aponta para o ilimitado, né? Aponta para as ideias amplas e abrangentes. Né? E aí ele está associado com o signo de Sagitário, né? Que também está associado com religiões e com filosofias, tá? Com aquelas coisas que podem vir a proporcionar uma ampla visão de consciência, tá bom? Esse detalhe que foi falado sobre esse símbolo de Júpiter, também de Sagitário, que é o Centauro, tá? Que está no mundo material, mas apontando para algo além, né? Para algo mais alto, mostra o quê? Mostra o sujeito que está na Terra, né? Mas aspirando por algo maior. Ele não está fora da Terra, né? Ele pertence à Terra, mas tentando buscar algo que está acima disso aqui tudo. Essa ligação de Júpiter com os altos ideais, com as filosofias e com a fé, torna o Júpiter um símbolo de otimismo. Né? Aquele otimismo que vem de dentro, tá? Um otimismo que faz com que a pessoa tenha certeza que no final, mesmo que aparentemente dê tudo errado, vai acabar dando certo de alguma forma. Porque por detrás de tudo isso existe um algo a mais, incompreensível, que está dirigindo tudo. Né? E leva sempre a um bom desfecho final, apesar de aparentemente às vezes não ser. Tá? Daí vem uma outra incompatibilidade, tá? Que é entre Júpiter e Saturno. Tá? Porque enquanto Saturno é o concreto, o material, os fatos duros, né? O pessimismo, o criticismo, muitas vezes, a severidade, Júpiter é a justiça divina, né? A benevolência, entendeu? O otimismo, a boa sorte, a fé sem limites. Por isso que Júpiter em Capricórnio, que Capricórnio é um signo de Saturno, Júpiter também lá está em queda. E essa incompatibilidade entre Júpiter e Saturno pode ser vista até na análise dos glifos, né? Dos glifos deles. Né? Se a gente analisar, a gente vê que tem uma incompatibilidade ali, praticamente uma inversão. Vamos dar uma olhada. E aí a gente tem o glifo de Júpiter. Né? Glifo é o símbolo do planeta na astrologia. Né? A gente pode ver que no glifo de Júpiter, a meia-lua do espírito está acima da cruz da matéria. A cruz da matéria aqui está invertida. Tá? Ou seja, simboliza que os assuntos transcendentes, espirituais, vamos dizer assim, estão acima dos assuntos da matéria. Certo? Os assuntos transcendentes têm prioridade acima dos assuntos da matéria. Saturno é o contrário. Saturno, a cruz da matéria está acima da meia-lua do espírito. Ou seja, você tem aqui que a prioridade de Saturno é o mundo material, é o mundo real. É um mundo que a gente vive aqui, limitado aqui entre quatro paredes, vamos dizer assim. Né? Tá? Então, enquanto Júpiter eleva a alma sobre a matéria, Saturno enterra a alma abaixo da matéria. A partir daqui a gente começa a ver que existe uma dicotomia, né? Entre Júpiter com os seus signos de um lado e Mercúrio com Saturno e os seus signos do outro. Né? A briga parecia desigual, né? 2 contra 1, até que surgiu Netuno. A descoberta de Netuno veio acrescentar algo a mais, né? Aquilo que Júpiter representava. Tá? Por um lado, Júpiter representa a mente que, mesmo estando calcado na matéria, tenta atingir realidades superiores. Já Netuno representa a mente que, mesmo vivendo numa realidade material, tenta fazer com que essa mente se coloque numa esfera extrasensorial e muitas vezes fora dessa realidade material.
Daí a diferença entre Júpiter, né, Júpiter e Sagitário, e Netuno e Peixes, tá? Porque Júpiter, ele é o sacerdote, né? Ele é o filósofo, tá? Eles tentam, através da sua filosofia ou da sua religião, atingir verdades que estão além desse mundo material. Tá? Ou então Júpiter pode ser o juiz, né? Aquele que estuda as leis do seu país para julgar conforme regras que pairam acima de todos, tá bom? Júpiter, nesse caso, ele representa o quê? Ele representa a mente supraconsciente. Tá? Enquanto Netuno, ele é o eremita, né? Que ele se retira da realidade para viver a sua realidade paralela, apartado do mundo físico. Né? Ele também é o cineasta, que faz as pessoas se sentirem fora da sua realidade e sonhar. Ou ainda ele é o místico, né? Que atinge os estados alterados de consciência. Tá? Netuno representa a fuga da realidade e a mente inconsciente. Mas ambos representam uma ânsia por uma dimensão que vai para além dessa realidade material. Tá? Só que ambos também têm o seu lado sombra. Né? Júpiter ele é calcado nesse mundo físico, tá? E ele pode gerar o dogmático, ele pode gerar o fanático religioso, né? Assim como o Netuno. Né? O Netuno ele almeja um mundo extrafísico, né? Mas da mesma forma ele pode gerar o drogado, ele pode gerar o alcoólatra, ele pode gerar a pessoa que está deprimida com esse mundo. Né? Tem os lados sombra, cada planeta tem o seu lado sombra. Né? Júpiter também tem um outro lado sombra que é o excesso. Né? Júpiter, dependendo dos aspectos difíceis que ele faça, ele pode gerar a pessoa que come demais, que bebe demais também. Não a ponto assim de ser algo meio depressivo como Netuno, mas porque ele é o glutão. Né? Ele é aquela pessoa, aquele planeta que gera o excessivo. Tá bom? E aí, para finalizar, o que a gente tem? A gente tem Mercúrio e Saturno com os seus signos de um lado, Júpiter e Netuno com os seus signos do outro. Né? De um lado a mente racional e consciente, tá? Junto com o mundo material, do outro lado a mente supraconsciente e inconsciente, né? Com seus mundos transcendentes do outro. Aí, tá bom? Mas e aquele lado de Júpiter como benéfico, que proporciona oportunidades e boa sorte? De onde é que isso foi tirado? Para essa abordagem, né, para essa explicação, vamos nos utilizar da descrição de Júpiter que é dada pelo Howard Sasportas naquele livro As 12 Casas, tá bom? Bom, eu não preciso dizer que o Júpiter romano é associado ao grego Zeus, né? Ao deus grego Zeus, né? Zeus era o deus do céu, era o deus maior lá dos gregos, né? Ele vivia no éter superior e nos altos montes, tá? Ele via e sabia de tudo, então, portanto, ele era onisciente. Daí a associação de Júpiter com os ideais elevados, né? Porque ele estava lá no alto, né? Ele via e sabia de tudo, então ele é associado com os ideais elevados, né? Com a filosofia, com a metafísica, com o que está além do material, tá bom? Com o que está acima dessa Terra. Né? Júpiter ele é avesso a detalhes, daí a sua contraposição a Mercúrio e seus signos. Né? Ele vê a coisa de uma maneira mais abrangente e generalista. Tá? E aí tem o lado sombra, né, que também pode, por conta disso, tem pessoas que têm Júpiter muito forte no mapa, podem vir a tomar decisões que são mal avaliadas. Tá? Ele era visto como clemente e benevolente, tá? Mas julgava os bons e os maus também. Daí a associação com juízes, com a área, a carreira do direito. Né? Todo mundo fala que quem tem Júpiter muito forte no mapa, muitas vezes segue a carreira do direito, segue a carreira da parte de magistratura. Né? Ele também era protetor da religião, além de ser protetor das leis. Tá? Ele também era protetor da religião, daí a sua associação com clérigos e sacerdotes. Ok? E ele fazia uma ronda diária protegendo os fracos e inocentes. Tá? Ele afastava as catástrofes e as pragas das aldeias. Tá? Então, assim, ele é associado como o dador da boa sorte e o protetor. Tá? Daí vem essa coisa de Júpiter ser o protetor, porque ele afastava as catástrofes. Né? Rezavam para ele afastar as catástrofes. Rezava para ele dar boa sorte. Então, daí tem essa mitologia, tem essa associação dele como o protetor e o dador da boa sorte, tá bom? Outra forma de se ver Júpiter é através das qualidades primitivas, né? As qualidades primitivas são a base do estudo da astrologia, tá? E a gente aprende lá que Júpiter é um planeta tido como quente e úmido. Ou seja, ele é expansivo, né? Quente e favorável à vida, úmido. Então, é um grande benéfico. E isso é Júpiter, gente. Talvez justamente por ele representar a benevolência, né, os ideais elevados, a filosofia
e a religação que a religião pode nos trazer com todo, talvez por isso ele seja tão enigmático e tão difícil de ser interpretado nos dias de hoje, né? Nesse mundo cético, materialista, relativista, reducionista, né? Um mundo totalmente mercuriano. Se você gostou do vídeo aí, deixa um joinha. Se inscreva no canal se for do seu interesse. Compartilhe o vídeo, né, caso você tenha amigos que gostem do assunto. Fiquem com Deus. Tenham uma boa semana. Cuidem-se. Tchau.